Essa história é sobre um aventureiro que se tornou um membro do grupo do herói, mas ele foi forçado a deixar esse grupo porque um dos seus colegas o considerava um pedaço de bosta. Assim, ele optou por ficar na região fronteiriça de Zoltan para viver uma vida simples, enquanto fazia algo que valesse a pena. Ele sonhava em construir a sua própria lojinha nessa área, por isso ele não pensou muito sobre ser um aventureiro. Depois de passar pela guilda, um garoto se aproximou dele e eles conversaram sobre a bênção divina. Cada pessoa nesse mundo foi presenteada com o que é chamado de bênção divina. Com isso, cada um tem uma habilidade especial, e essas habilidades podem muito bem ser identificadas. Depois dessa conversa durante a noite, o nosso protagonista se lembrou do dia em que um dos seus colegas do grupo dos heróis, chamado Ares, conversou com ele. Na época, o nosso protagonista era conhecido pelo nome de Gideon, e o Ares o deu uma espada e criou uma barreira, dizendo para o nosso protagonista usar essa espada toda ferrada contra a barreira dele. O Ares queria testar a força do Gideon, e como o nosso protagonista não conseguiu quebrar a barreira com a espada toda ferrada, o Ares deixou claro para ele que esse é um dos motivos pelo qual o nosso protagonista é um fardo para o grupo, sendo ele o mais fraco de todos. O Ares também disse que ele estava se tornando um fardo para sua irmã, chamada Ruth, que era a maior heroína do reino. O nosso protagonista possui a bênção do guia, e essa é uma das coisas mais necessárias para se guiar um herói. No entanto, o Ares está falando que o nosso protagonista é um empecilho na vida da irmã dele. E embora o Ares admitisse que o Gideon os ajudou muito em suas viagens anteriores, ele disse que agora o grupo não precisava mais dele. Por isso, o Ares sugeriu que ele deixasse o grupo. Afinal de contas, de acordo com o Ares, a presença do Gideon só trazia problemas para sua irmã. Então, por causa do bem-estar da sua irmã, ele foi forçado a deixar o grupo. Desde então, o Gideon mudou seu nome para Red e se estabeleceu na cidade de Zoltan. No dia seguinte, enquanto ele colhia plantas, um urso coruja correu na direção dele, e o nosso protagonista ficou surpreso quando ele desapareceu de repente. Ele pensou em deixar o monstro para lá, afinal de contas, ele não faz mais parte do grupo dos heróis. Quando ele retornou à aldeia, alguns dos aventureiros estavam surpresos por ele ainda estar vivo, pois ouviram a notícia de que um urso coruja havia sido visto na floresta, e como ele era conhecido por estar sempre nas montanhas para coletar ervas, o aventureiro de nível B, chamado Albert, ofereceu a ele a oportunidade de se juntar ao seu grupo, embora o nosso protagonista fosse apenas de nível D. O grupo do Albert disse a ele que eles planejavam lutar contra o urso coruja, e eles queriam que o Red fosse o guia deles na floresta, mas o nosso protagonista rejeitou a oferta, e argumentou que além de não estar interessado na promoção da guilda, ele também não queria que eles vissem suas verdadeiras habilidades. Quando ele voltou para casa, o seu amigo Gonzi foi visitá-lo por causa da febre de Tanta, que estava causando em um molho branco. Por causa disso, ele foi imediatamente para a casa dele, e depois de ouvir as palavras do médico, ele imediatamente pensou nas agulhas de sangue, que eram um remédio necessário para curar o Tanta. No entanto, por causa do urso coruja, a guilda proibiu os aventureiros de irem à floresta para sua segurança. Mesmo sabendo disso, o Gonzi implorou para ir à floresta para buscar algumas agulhas de sangue, e por conta disso, o nosso protagonista decidiu fazer isso para salvar o Tanta. Ele usou a habilidade de velocidade da luz para acelerar o seu passo e chegar rapidamente à floresta. Quando chegou lá, ele viu o fogo tomando conta da floresta. Ele coletou rapidamente as agulhas de sangue antes que essas plantas fossem atingidas pelo fogo. Alguns momentos depois, ele notou uma criatura gigante à sua frente. Esse era o urso coruja, que imediatamente o atacou. O nosso protagonista rapidamente conseguiu se esquivar, e com apenas um ataque, ele matou o urso coruja instantaneamente. Depois disso, o grupo do Albert viu o corpo do urso coruja, e os seus companheiros pensaram que o Albert havia feito isso. E com a ajuda das agulhas de sangue, eles conseguiram salvar o Tanta. E o Gonzi agradeceu o Red pelo que ele havia feito. 4 meses depois de tudo isso, a famosa campeã chamada Hit visitou a guilda. E quando a Hit notou que essa pessoinha estava vestindo, essa pessoinha acabou dizendo que ela estava indo para a inauguração da loja do Red. A mulher arrumada falou muito sobre o Red, e isso acabou deixando a Hit interessada no nosso protagonista. A notícia sobre o sucesso do Red em obter agulhas de sangue há 4 meses atrás também se espalhou na área. E embora o Red tenha dito que foi sorte, a garota não acreditou nele, porque de alguma forma ela podia sentir que o nosso protagonista havia escondido o que realmente aconteceu naquele dia. Enquanto isso, na casa de Red, a abertura de sua loja havia começado e muitas pessoas compareceram ao evento. Nesse dia, o nosso protagonista também ouviu as notícias de outros aventureiros sobre o sucesso do grupo da Ruth em derrotar o exército de Gandor, que era um dos 4 reis celestiais do Senhor dos Demônios. Ao ouvir isso, nosso protagonista pensou que a sua irmã estava realmente muito melhor sem ele. Depois disso, em uma noite, a Hit foi visitá-lo, e assim descobrimos que os dois já se conheciam. A Hit basicamente é uma princesa, e ela preferiu se tornar uma aventureira para que ela e o seu irmão não entrassem em uma discussão sobre o trono. E quando a Hit descobriu que o Ares havia removido o Red do grupo do herói, ela ficou furiosa, porque ela sabia o quanto o Red era valioso naquele grupo. Mas o Red disse que talvez fosse melhor realmente ele estar fora do grupo, porque sem a ajuda dele, eles conseguiram derrotar o exército do Lorde Demônio, exatamente logo depois que ele saiu. Juntos aí, eles se lembram do dia em que eles se encontraram pela primeira vez. Foi em Larguevia, quando o Red, mais conhecido como Gideon, ainda estava no grupo do herói. Para derrotar o exército do demônio chamado X-Sandan, a Hit cooperou com o grupo dos heróis. Ela sugeriu atacar o depósito de suprimentos do inimigo, ao qual Gaius concordou rapidamente. Depois disso, o grupo de heróis foi designado por Gaius para ajudar na defesa do castelo. No entanto, o plano de Hit fracassou.
Tudo isso quando eles souberam que o X-Sandan, que apenas fingia ser o Gaius, soube do plano deles. Felizmente, o Gideon apareceu de repente para ajudar a Hit. Naquele momento, o X-Sandan se transformou em sua verdadeira forma, e eles se mantiveram firmes na batalha até que a Rude chegou. E como ela é muito forte, ela conseguiu cortar os braços do X-Sandan, e logo em seguida mirou em seu coração. Após toda a conclusão, a Hit não conseguia acreditar no quão forte a Rude é. E agora, devido à morte dos seus companheiros, a Hit havia perdido a coragem de continuar lutando contra os inimigos. Mas por causa do Gideon, a coragem da Hit voltou, e eles conseguiram derrotar o exército do Senhor dos Demônios que estava atacando em Larguevia. E agora, no momento atual, a Hit perguntou ao Red se ela poderia trabalhar como assistente na loja dele. No entanto, o Red pensou duas vezes antes de aceitá-la, pois a Hit não poderia deixar a guilda, porque ela e o Albert eram os únicos aventureiros de nível B de Zoltan, e o seu outro motivo foi o fato das vendas da sua loja ainda estarem baixas, por isso ele não poderia contratar uma assistente. No entanto, a Hit insistiu em trabalhar em sua loja, e o nosso protagonista acabou sendo forçado a aceitá-la. Enquanto isso, vemos que o Ares encontrou um substituto para o Red, para servir aí como guia em suas viagens. Ela se apresentou como Tice, tendo a bênção divina do assassino. Após ela se apresentar, o Danon se apresentou como usuário da bênção de artes marciais, e a Theodora disse que ela tem a bênção do cruzado. Nisso, a Ruth saiu da tenda para contar que ela era a líder deles, e não o Ares, e que a sua missão atual era recuperar a arma deixada pelo antigo Senhor dos Demônios. No dia seguinte, os dois decidiram ir à cidade e comprar uma cama para Hit. Depois de comprarem o que precisavam, eles conversaram sobre como aumentar o nível da bênção de uma pessoa, e havia apenas uma maneira de elevar o nível da bênção concedida à pessoa. Isso era lutar e matar alguém que tinha uma bênção. E isso é o que a maioria das pessoas faziam para poder subir de nível. De repente, eles viram as criancinhas sendo espancadas aí pelo ADM. Então, o Red foi lá interromper a luta. Por causa disso, o grupo do ADM foi embora rapidamente. E durante a conversa aí com os garotinhos, eles falaram para o nosso protagonista que o ADM não agia assim, mas recentemente ele mudou muito. Então, o Red disse a eles que talvez o ADM tenha descoberto a sua bênção divina. E ele explicou que essa bênção afeta muito a vida de uma pessoa, mudando talvez até mesmo o comportamento, dependendo do tipo de bênção que ela recebe. Ele acrescentou dizendo que o ADM poderia ter recebido a bênção de um brigão de bar, e devido a essa bênção, ele viveria uma vida cheia de lutas. Eles também descobriram que o Al tinha a bênção de ser um mestre de armas, e embora essa bênção fosse boa, o Al não estava feliz com isso, e estava com medo de mudar de personalidade igual ao ADM. E enquanto a Hit estava dando conselhos para o Al, o Red se lembrou da bênção dela, de escoteiro espiritual. Ele estava pensando que essa poderia ser a razão pela qual ela não ficou no palácio e escolheu ser livre. Depois de falarem com Tanta e Al, eles foram às autoridades para obter a aprovação dos medicamentos criados pelo Red. No entanto, o remédio do Red não foi aprovado. Então, eles falaram com um funcionário superior da cidade. Assim, eles descobriram que a razão pelo qual está tão difícil aí aprovar um medicamento na cidade é porque as autoridades descobriram recentemente que um medicamento aprovado há um mês atrás está sendo usado ilegalmente. E atualmente, esse medicamento usado ilegalmente estava se espalhando no mercado negro e chegou até mesmo à mão dos nobres. E essa é a razão pelo qual o escritório deles está sendo criticado pelas pessoas, especialmente por Dan, que era a pessoa designada para isso. Mas como esse era um pedido pessoal de Hit, eles decidiram aprovar a criação do Red. Enquanto isso, do lado do grupo do herói, já faziam vários dias que eles não tinham informações claras sobre o paradeiro do que eles estavam procurando. Além disso, o Ares estava com problemas para negociar com as pessoas que viviam nessa área. Nisso, o Gideon acabou sendo mencionado na conversa, e quem falou dele foi o Danon, que abriu sua boca para falar que eles não tinham nenhum problema com esse tipo de coisa quando o Gideon resolvia os problemas por ele. Por causa disso, o Danon decidiu procurar pelo Gideon para trazer ele de volta ao grupo. O Danon sabia que foi um grande erro perder o Gideon do seu grupo, e a Ruth, após sair de sua tenda, permitiu que o cara encontrasse aí o seu irmão. Nisso, o Danon e a Theodora também conversaram sobre a possibilidade do Ares ter eliminado o Gideon, porque eles sabiam que o nosso protagonista sempre foi um obstáculo para os planos do Ares. E a Theodora acrescentou que até mesmo Yarandala suspeitava do Ares e suas maldades, por isso ela o espancou. A Yarandala também reconheceu o talento de Gideon, e até mesmo se surpreendeu com a sua habilidade de lutar usando apenas suas habilidades normais. E o Danon também concordou com isso, dizendo que o Gideon era muito habilidoso e tático, e que ele nunca, em momento algum, foi um peso para o grupo. E por acreditarem na força do Gideon, ambos acreditavam que o Ares não havia o matado. Afinal de contas, não tinha como Gideon ser morto pelo Ares. Enquanto isso, os outros aventureiros não conseguiam acreditar que o Red e a Hit estavam juntos, sob o mesmo teto. Algumas horas depois, o Albert também foi à loja de Red. O Albert aproveitou a oportunidade, enquanto estavam sozinhos, para perguntar ao Red se foi ele quem matou o Urso Coruja há 4 meses atrás. Basicamente, todos acreditavam que havia sido o Albert quem matou o Urso Coruja, mas o Albert negou isso, dizendo que o grande ferimento não foi causado pela sua espada. No entanto, o Red ainda se recusava a admitir a verdade. Então, o Albert ficou irritado e apontou sua espada para ele. Nesse momento, a Hit apareceu de repente e imediatamente atacou o Albert, e com a velocidade do seu ataque, o Albert não conseguiu se defender. Nesse momento, o Red deteve a Hit antes que ela pudesse matar o Albert. Após ficar com raiva da Hit, ele saiu rapidamente da loja. Enquanto isso, a Ruth e os outros continuavam a viajar, enquanto Danon procurava ir pelo Gideon. E por conta do problema atual na busca, a Theodora perguntou a Tice se ela estava decepcionada com o seu novo grupo. E a Theodora informou a Tice que, na verdade, o grupo dela nunca teve esse tipo de problema, e que todos os problemas começaram quando Gideon decidiu deixar o grupo.
grupo. Desde então, parecia que o grupo estava só decaindo. E sem a presença do Gideon, a Ruth, a irmã dele, estava se comportando até mesmo de maneira diferente. Certo dia, o Red recebeu a visita de um oficial sênior da guilda de aventureiros, chamado Galantine. Eles queriam falar com a Hit, mas o Red pediu que eles esperassem até que a loja abrisse. Depois de um tempo, eles abriram a loja e um homem da guilda dos ladrões entrou primeiro. Ele ofereceu ao Red uma moeda élfica no valor de 10 mil não sei o que lá em troca da Hit. Mas o Red imediatamente rejeitou a oferta e disse ao homem que, mesmo que ele oferecesse milhares de moedas, elas não corresponderiam ao valor de Hit. Depois de ouvir isso, o homem não teve mais outra opção, além de ir embora e esperar que o Red mudasse aí sua opinião. Enquanto estava do lado de fora da loja, a Hit também recebeu uma oferta de Galantine e os seus companheiros que estavam tentando convencê-la a voltar para a guilda como uma aventureira novamente. Mas todas essas ofertas também foram rejeitadas por Hit. E quando a Hit entrou na loja, ela ainda não conseguia acreditar muito que agora ela estava morando junto com o Red na mesma casa. Ela se lembrou imediatamente daqueles dias em que eles estavam no auge da batalha contra os demônios em Larguevia. Na época, quando Larguevia estava com problemas, eles também pediram ajuda a Sunland. O Gideon pensou em um caminho para eles atravessarem a Floresta Encantada. E embora fosse difícil para as pessoas passarem, os demônios também teriam dificuldades para chegar lá. Na época, o Red encontrou pela primeira vez a elfa Yarandrala, que tem a bênção do Cantor das Árvores. Durante a reunião, o Gideon disse que a Yarandrala se tornaria a chave de sua estratégia, porque com a ajuda da bênção dela, eles poderiam imediatamente saber o que estava acontecendo em toda a floresta. Por isso, eles foram facilmente alertados de que haviam demônios esperando na saída da Floresta Encantada. Nesse momento, o Gideon pensou em distrair os adversários, enquanto a Ruth e os demais destruiriam a defesa do inimigo. E mesmo que a Hit e o Ares soubessem que isso era perigoso, a Ruth ainda confiava na estratégia de Gideon. Então ela designou a Yarandrala para acompanhar o Gideon. E com a ajuda dos reforços de Sunland, eles conseguiram derrotar os demônios que estavam posicionados na área. E na época, como Larguevia teve que ser reconstruída, a Hit decidiu ficar lá para ajudar as pessoas. Enquanto isso, a Guilda dos Ladrões fez um plano para fazer a Hit retornar como uma aventureira. Eles contrataram um aventureiro chamado Dur para fazer a Hit mudar completamente de ideia. À tarde, enquanto a Hit estava entregando os medicamentos, o cara foi lá falar com ela. Mas por mais que ele tenha tentado implorar para que ela voltasse, ele ainda não conseguiu convencê-la. Do outro lado da tela, a Ruth não conseguia deixar de se lembrar do seu irmão sempre que ela ficava sozinha todas as noites. Ela também se lembrou do dia em que o Ares a informou sobre a partida repentina de Gideon. Na época, o Ares disse que o Gideon iria ficar vigiando o exército do Rei dos Demônios. Naquele exato momento, a Ruth pensou que o Ares havia feito algo ruim para o Gideon. Então, ela o atacou, o que causou graves ferimentos no Ares. E ao perceber o que havia feito, a Ruth imediatamente o curou com seu poder de cura e pediu desculpas ao Ares. E ao continuar em sua jornada, eles chegaram cada vez mais perto das ruínas do antigo Lorde Demônio. Nisso, o Ares disse que havia uma grande possibilidade de que a arma que eles estão procurando poderia ser encontrada lá dentro. E enquanto a Tice estava pegando água, a Ruth se aproximou dela. De repente, a Tice perguntou a Ruth se ela havia dormido o suficiente, porque toda vez que ela espiava em sua barraca, ela sempre havia acordada. Então a Ruth respondeu que ela não estava dormindo e que a bênção do herói a ajudava a não se sentir cansada. E essa bênção do herói é tão sinistra que ela não precisa descansar, não precisa se alimentar e nem mesmo precisa fazer pó, sendo ela um ser perfeito. Até mesmo as emoções desnecessárias foram removidas dos seus sentidos. Um dia, enquanto Red e Hit estavam conversando, alguém entrou de repente na loja e era um homem ferido. E sabendo que não se tratava apenas de um acidente, a Hit saiu rapidamente da loja para ver o que estava acontecendo do lado de fora. Lá, ela viu um dos membros do grupo do Albert, chamado Campbell, e suas vítimas deitadas no chão. Os dois lutaram, mas alguns dos companheiros de Campbell chegaram lá com seus machados. E depois de algum tempo, alguém atacou os Campbell e seus homens. E essa pessoa que ajudou foi o Albert. A Hit contou tudo o que havia acontecido aí, mas o Albert não fazia ideia do que estava acontecendo. Um dia, um outro membro do grupo do Albert, chamado Ria, os visitou para pedir desculpas pelo que aconteceu. Durante a conversa, elas falaram sobre o Albert, e de acordo com a Ria, todos do grupo do Albert estavam bem irritados. Afinal de contas, eles não estavam conseguindo atender às expectativas do Albert em relação a ele. Pelo visto, o Albert recebeu a bênção divina do campeão, e por isso ele conseguiu superar várias provações como aventureiro. E esse também é um dos motivos pelo qual o Albert quer mostrar ao mundo inteiro suas habilidades. Mas atualmente ele está desapontado com a situação dele, e a Ria estava preocupada com a possibilidade do Albert acabar deixando Zoltan. Mas o Red disse a ela que tinha certeza de que o Albert não iria se separar de Zoltan, reforçando aí que ele é o campeão dessa cidade. Enquanto isso, o Danon estava em um bar. Então o homem se aproximou e perguntou se ele estava procurando pelo Gideon. Ele se apresentou como Bowie e disse que também estava procurando por Gideon. Ele sugeriu ao Danon que os dois cooperassem um com o outro para buscar pelo Gideon. Certa noite, durante uma forte chuva, alguém bateu na porta da casa do Red. E quando ele abriu a porta, ele viu um médico carregando o Al, que estava com a sua cabeça suja de sangue. O médico disse que ele poderia ter sido atingido por uma pedra, pois havia pequenos pedaços dela em sua cabeça. Quando Al recobrou a consciência, de repente ele gritou e disse que o Ademi foi até a casa deles e atacou seus pais com um machado. Todos ficaram chocados com o fato e imediatamente foram para a casa do Al e viram os pais dele deitados no chão. Felizmente, eles ainda estavam vivos, mas os seus corpos estavam cheios de ferimentos. Após o incidente, o Ademi desapareceu repentinamente da sua aldeia e o pai
pai do Adem, o tal do Moan, que também era o capitão da guarda da cidade, não sabia onde estava o seu filho. E os cidadãos da cidade ficaram irritados, porque eles suspeitavam de que o cara estava escondendo o seu filho. Já os pais do Al estavam se recuperando na mansão de um oficial da guilda dos ladrões, chamado Big Hawk, enquanto o Al estava sob os cuidados do Red. De repente, o Al implorou para que eles o ensinassem a usar uma espada. Por isso, a Hit não hesitou em ensiná-lo. E enquanto eles estavam descansando, o Gonzo veio até eles e os informou sobre o Tanta, que estava sendo capturado pelos guardas da cidade. Eles então foram para a guilda de aventureiros para solicitar uma investigação conjunta com os guardas da cidade. E com a ajuda de Hit, o Galantine concordou e eles fizeram uma carta de solicitação para que eles pudessem levá-la aos guardas da cidade. Quando chegaram lá, o Moan os confrontou imediatamente. E depois que conseguiram pegar o Tanta, eles conversaram sobre o Adem. Assim, eles descobriram que o Moan não estava escondendo seu filho e que eles levaram o Tanta para perguntá-lo sobre o Adem, porque os soldados tinham um palpite de que ele havia sido morto pelos residentes da cidade. E também era possível de que não fosse o Adem, que o Al viu atacando seus pais. O Moan acrescentou que haviam muitos enigmas nesse incidente, incluindo a sobrevivência dos pais do Tanta e a escolha do Adem a usar um machado. E nem mesmo o Tanta conseguia acreditar que o Adem pudesse ter feito isso, porque eles haviam acabado de conversar no outro dia. O Adem se desculpou com ele e prometeu não magoar outras pessoas sem motivo algum. E como eles tinham um palpite de que o medicamento ilegal estava se espalhando, o Moan conversou com o Red e Hit sobre esse assunto e disseram aos outros para irem para casa primeiro. O Moan pediu ajuda de Hit para pegar os contrabandistas dessas drogas. Assim, o Red foi sozinho para casa e a Hit foi deixada na cidade. Por conta disso, o Red decidiu ajudar o Al com seu treinamento em manuseio de espada. Então, o Red decidiu ajudar o Al com seu treinamento de manuseio de armas. E enquanto estavam descansando, o Al mencionou que um homem entrou na loja e lhe deu uma arma. E o Al suspeitava que o homem estava ligado com o Big Hawk, porque o seu pai disse a esse homem que a sua bênção divina havia sido despertada. E enquanto estava na cidade, a Hit imediatamente pegou o traficante de drogas. Mas lá houve uma explosão repentina. E em poucos instantes, o restante dos seus colegas também chegou. E enquanto a Hit estava lutando contra eles, um homem a ajudou a derrubar os inimigos. E era o Danon. E ele mencionou para a Hit o seu plano de levar o Gideon de volta ao seu grupo. O Danon já sabia que o Gideon estava em Zoltan. E ele soube que o nosso protagonista estava levando uma vida simples lá. E quando o Danon retirou o capuz do inimigo, a Hit ficou surpresa por se tratar de um demônio. Então ela se perguntou o que estava fazendo os demônios virem para Zoltan. Bom, o Danon também não sabia. E embora ele precisasse da ajuda do Red e da Hit para eliminar os demônios da área, ele pediu para que ela não deixasse o Red saber que ele estava em Zoltan. Quando a Hit chegou em casa, o Red lhe mostrou a arma que o Al recebeu do homem. E usando o poder de Hit, eles descobriram automaticamente quais materiais foram usados nessa arma. Além disso, a Hit também descobriu que essa arma tinha um feitiço de localização, o que fez o Red se perguntar o porquê do Big Hawk querer saber a localização do Al. Enquanto isso, quando o grupo de Ruth chegou às ruínas, eles enfrentaram um demônio gigantesco. E a Ruth ordenou a Tiz que encontrasse a arma, enquanto eles lutam contra o demônio. Então a Ruth atacou o demônio primeiro, e foi seguida pelo ataque de Theodora. O demônio atacou Ares, mas felizmente a Ruth o bloqueou rapidamente. E com a ajuda do animal de estimação de Tiz, eles rapidamente encontraram uma certa coisa dentro de uma grande sala. E depois de vários ataques, a Ruth e a Theodora conseguiram derrotar o demônio gigantesco. E quando a Tiz voltou, ela os levou até o local onde viu o demônio. Lá eles ficaram surpresos com o fato de que o artefato aí que eles estavam procurando se tratar de um dirigível. Do outro lado da tela, a Hit foi à cidade e trouxe a arma que foi dada a Al. Nisso, ela foi emboscada pela Guilda dos Ladrões, liderada por Dor, que estava pensando que ali estava o Al. Mas eles ficaram surpresos quando a Hit removeu aí o seu capuz. Nisso, Dor ficou irritado com o fato da Hit ter sido mais esperta do que eles. Então eles a atacaram, mas a Hit os derrotou rapidamente e em seguida, um homem apareceu segurando um machado. A Hit sabia que ele não era mais humano. Afinal de contas, o cara se transformou em sua forma de demônio. Para piorar tudo, a Hit não sabia que a Guilda dos Ladrões conhecia o seu plano. Por isso, um homem chamado Godwin o levou o Al. E assim, descobrimos que eles planejavam fazer com que o Al se tornasse o herói do Pântano Sul. E ele foi levado para o Big Hawk. Esse cara também foi o iniciador da criação e da distribuição das drogas ilegais, que eles chamam de bênção do demônio. Eles apresentaram Al aos cidadãos do Pântano Sul, que ficaram furiosos com o que o Adem fez contra os pais de Al. Descobriu-se também que eles foram os responsáveis por capturar o Al e que eles esconderam o Adem. Tudo isso com o objetivo de fazer com que o Al matasse o Adem para se vingar. No entanto, ao invés de se vingar, ele preferiu liberar o Adem. E desapontado, o Godwin pegou o machado que atraiu o Adem, pois o garoto havia bebido da bênção do demônio. E quando o Adem recebeu o machado, um homem apareceu de repente e cortou o cabo do machado. E esse homem foi o Red, que também atacou os inimigos. E enquanto eles estavam descansando, eles foram abordados por Bowie, que foi convocado por Hit para executar o plano. Mas a Guilda dos Ladrões, incluindo o Albert, apareceram novamente. Então o Red decidiu enfrentá-los primeiro. O Red lutou contra o Albert, que ficou surpreso porque o Red conseguia acompanhá-lo, embora o Red estivesse apenas no rank D. Naquele momento, o Red descobriu que o Big Hawk estava possuído por um demônio. Já o Albert estava oferecendo ao Red que trabalhasse com ele para que pudesse realizar o seu sonho de se tornar um herói. Mas o Albert ficou surpreso quando os guardas da cidade chegaram lá com Galantine, e o Albert não podia aceitar que seria pego por eles. Então ele atacou o Red, mas o Red apenas o evitou e cortou suas mãos. O Red lhe disse que esperava que o Albert fosse o herói de Zoltan, porque ele conhecia a história da cidade e tinha desejo de se tornar um herói. O Bowie levou o Al e o Adem para o povo do Pântano Sul para
para incentivar eles a esquecerem a vingança e voltarem para suas respectivas casas. À noite, enquanto Big Hawk estava na prisão, o Bowie o visitou. Ele ficou surpreso quando Bowie o chamou de Belial, que era o seu nome verdadeiro como um demônio. Então, ele imediatamente pensou que essa pessoa era o Shisanda e cancelou o contrato com Big Hawk, e ele se transformou em um demônio. Em seguida, ele foi para a prisão de Albert e eles formaram um contrato. E quando Bowie foi para a prisão de Albert, ele havia desaparecido, que por acaso se encontrou com a Ruth. O Belial ofereceu a Ruth a oportunidade dela beber o remédio criado por Godwin para aumentar o seu poder ainda mais, enquanto lutava contra os demônios. Mas a Ruth ficou mais interessada nesse remédio pelo efeito dele, que era reduzir o seu nível de poder, para que ela não fosse reconhecida como uma heroína quando ela fosse para Zoltan, tendo aí uma oportunidade de ocultar a sua identidade. Na manhã seguinte, ela deixou Ares e Theodora e levou apenas a Tis com ela para operar o dirigível. Quando chegaram ao Zoltan, a Ruth mudou seu nome e fingiu ser uma simples viajante. Mas um guarda da cidade, chamado Otto, estava na ponte da cidade, querendo arrumar problemas. Então a Ruth usou a sua força e o jogou para longe. Muitas coisas aconteceram nesse dia, inclusive o Red quase foi de vala, mas tudo deu certo. E à noite, quando o Red voltou à sua casa, o guarda da cidade que estava guardando o portão o convidou para tomar um drink. Enquanto bebiam, a Tis também foi até lá para comer, e ambos puderam sentir que cada um deles não era apenas uma pessoa comum. Quando a Tis voltou para o local onde estavam hospedados, a Tis informou que havia conhecido um homem e poderia ser um problema para eles, porque ele percebeu imediatamente que ela estava escondendo suas armas. Na noite seguinte, a Ruth e a Tis foram à prisão de Godwin para o ameaçar e fazê-lo cumprir o que elas querem. Com medo dos olhares de Ruth, o Godwin concordou imediatamente e foi retirado da prisão. Na manhã seguinte, elas decidiram curar os ferimentos do Godwin primeiro, e como a Ruth não queria usar suas mãos curativas e também queria evitar que outras pessoas a reconhecessem como uma heroína, elas pensaram em ir até a loja de um cara chamado Red, que tem um boticário muito famoso na cidade. Quando entraram na loja, a Tis ficou surpresa ao ver o Red, mas a Ruth ficou ainda mais surpresa. A Ruth imediatamente abraçou o Red, e o Gonze ficou surpreso com o nome verdadeiro do Red ser Gideon. Quando o Gonze saiu, os irmãos começaram a conversar, e o Red contou a Ruth o verdadeiro motivo pelo qual ele deixou o grupo dos heróis. A Ruth também mencionou que desde que o Red desapareceu do grupo, a jornada dele se tornou muito mais difícil. E quando o Red ouviu isso, ele ficou surpreso, pois ele achava que as missões do grupo haviam se tornado mais fáceis quando ele deixou a todos. E mesmo que a Ruth tenha lhe oferecido a oportunidade para voltar ao grupo, o Red não podia mais aceitar isso. Por conta disso, a Ruth também decidiu morar lá em Zoltan, podendo assim se tornar uma grande moradora da roça, o que surpreendeu o Red e a Tis. E quando a Ruth chegou, ela também ficou surpresa quando ouviu o plano de Ruth de morar lá com ele. E quando estavam a caminho de casa, a Ruth sentiu de repente uma dor no peito, e ela sabia que foi porque ela disse que ficaria em Zoltan, mesmo sendo uma heroína. E quando chegaram ao local onde estavam hospedados, a Ruth informou a Tis sobre o seu plano de encontrar as antigas ruínas élficas, localizadas na floresta perto de onde o dirigível pousou. Até o Bowie também estava planejando encontrar as ruínas antigas élficas. No dia seguinte, a Ruth e a Tis foram à loja de Red para o ajudar, mas os clientes acabavam indo embora porque tinham medo da Ruth. Então o Red levou a Ruth para uma sauna, e até mesmo o dono da sauna ficou assustado quando a Ruth o encarou. Enquanto isso, o Ares e a Theodora decidiram seguir a Ruth e acabaram levando o Albert com ele. A Theodora e o Albert conversaram, e ela mencionou que havia algo estranho com a pessoa que machucou sua mão. Ela disse que não conseguia entender porque essa pessoa não se tornou um campeão apesar de ser tão forte. E a Theodora lhe disse que apesar de terem recebido uma bênção divina, isso não significa que eles não possam tomar sua própria decisão de seguir um caminho diferente. Ela acrescentou dizendo que cabia a cada um deles decidir o que fariam com suas próprias vidas. Enquanto isso, as três meninas tomavam banho na casa de Red, e a Ruth contou a elas o motivo pelo qual ela admira tanto seu irmão mais velho, desde que eles eram jovens. Basicamente por causa da sua bênção de herói, ela teve que arriscar a sua vida para salvar aqueles que precisavam de ajuda. Certa vez, um urso coruja a espancou. Ela gritou por ajuda de seu irmão mais velho, que veio imediatamente e matou o inimigo. O seu irmão mais velho sempre esteve ao seu lado quando ela estava em apuros, e isso a deixou feliz. Por causa das palavras de Ruth, foi somente naquele momento que a Tis percebeu os verdadeiros sentimentos dela. Ela pensou que somente o irmão de Ruth poderia salvar ela das dificuldades pelo qual ela estava passando, mas ela também chegou à conclusão de que ela e a Ruth também poderiam fazer algo pela Ruth. A Tis decidiu contar ao Red e a Ruth sobre a conversa a respeito do contrato demônio Belial com a Ruth e a bênção do diabo que a Ruth estava bebendo. Por causa disso, o Red decidiu falar com Godwin, que estava atualmente na antiga ruína élfica, para descobrir as outras informações sobre a bênção do demônio. A Tis informou o Red sobre a bênção de Godwin, e a Tis também informou o Red que o Godwin estava pedindo ferramentas alquímicas aí para continuar fazendo suas pumutretas. Então o Red disse que procuraria por essas coisas na cidade. Assim, a Theodora e os outros chegaram a Zoltan. Nisso, o Ares procurou um lugar para eles ficarem, e quando o Red viu os materiais para o Godwin, ele ficou surpreso ao encontrar o Danon na cidade. E quando Theodora e o Albert estavam no mesmo lugar, a Theodora usou uma magia para que o Red e o Danon não os notassem. E na conversa com o cara, o Red disse ao Danon que a Ruth também estava em Zoltan, e que ela estava lutando no momento por conta da sua bênção de herói. Então o Danon também decidiu ajudar o Red a salvar a Ruth de seu sofrimento. Nisso, vemos que o Ares recebeu uma visita do Shinsanda, que se disfarçou de Danon. Ele mencionou que havia visto que o Gideon estava na área, e atualmente administrava um boticário com a Ruth. O Ares ficou irritado com o fato do Gideon estar apenas se divertindo com uma princesa, enquanto ele estava lutando. Então ele decidiu ir até a loja
loja do Red. Quando foram à loja, ele destruiu todos os equipamentos e itens que estavam lá dentro. Enquanto o verdadeiro Danon e o Red estavam a caminho da localização de Ruth, o Red ficou surpreso ao saber que o X-Sandan ainda estava vivo. O Red pensou que eles haviam matado o X-Sandan em Larguevia, mas o Danon tinha certeza de que foi com o X-Sandan que ele lutou naquele dia. Depois de um tempo, eles viram um dragão indo em direção à localização de Ruth, mas não perceberam que o Ares e o X-Sandan estavam montados nele. Em seguida, o Danon disse a Red para ir em frente, para que ele pudesse chegar mais rápido até a Ruth. Nisso, o Red viu a Hit e a Tis, e também mencionou a elas que ele havia se encontrado com o Danon. Então, a Hit admitiu que ela já sabia que o Danon estava na cidade, e durante a conversa, o nosso protagonista disse que a mão do Danon havia sido cortada, mas a Hit não notou nenhuma mudança no cara. E por conta dessa revelação do nosso protagonista, a Hit ficou chocada quando ouviu que o X-Sandan havia cortado a mão do cara, e que ele também estava nessa cidade, disfarçado de Danon. E ela chegou à conclusão de que ela havia se encontrado com o X-Sandan, disfarçado de Danon. Por causa disso, eles imediatamente pensaram que o X-Sandan poderia ser a pessoa que a Hit havia encontrado no outro dia. Assim, o Red chegou primeiro às antigas ruínas élficas. Quando ele entrou em uma sala, ele desembaiou sua espada e logo viu o Godwyn. Ele deu um jeito de fazê-lo gritar, e a Ruth apareceu imediatamente. Enquanto o Danon ainda estava a caminho, um dragão desceu com a Theodora Ball. Nisso, a Hit e a Tis também entraram nas antigas ruínas élficas, e logo viram que o Red estava com a sua irmã. Em seguida, todos discutiram seu plano de falar com Godwyn sobre a bênção do demônio. Nisso, a Ruth mencionou que a bênção do demônio não teve efeito sobre ela, e em seguida o Red perguntou por que ela queria enfraquecer o efeito da bênção do herói dela. Então a Ruth lhe contou sobre uma bênção sem nome que apareceu nela, mas essa bênção não a deu nenhuma habilidade, e também não causou nenhum impacto em seu corpo. Eles conversaram com Godwyn sobre isso, e o cara respondeu que se a bênção do demônio não funcionasse em Ruth tão bem quanto a bênção sem nome, era bem possível que eles não tivessem nenhum efeito perturbador em seu corpo. De repente, a Tis sentiu que algo estava se aproximando, e eram os inimigos. A Ruth os atacou com seu julgamento relâmpago, e em seguida, ela foi para o lugar de onde os inimigos vieram, e o Red a seguiu. Assim, eles chegaram em uma sala e viram o Ares ali parado. O Ares pediu para Ruth ir com ele em uma viagem, mas ela deixou claro que não viajaria novamente com ele, porque ela já havia decidido viver ali como uma cidadã comum. Isso irritou o Ares, e ele culpou o Red por isso novamente. Então, ele o atacou de repente. Por causa do que ele fez, a Ruth ficou com raiva dele, e por isso ela retaliou o golpe dele. Assim, quando a Ruth e o Red foram embora, o X-Sandan se transformou em Bowie e foi até o Ares pretendendo dar a ele uma poção de cura, mas o Ares se curou. O Ares já sabia que o Bowie era um demônio, porque ele usou a sua habilidade de avaliação nele, e ele descobriu que o mesmo não tinha nenhuma bênção, e que até onde ele sabia, apenas o demônio Asura não possuía nenhuma bênção. O Bowie pediu ao Ares para que eles trabalhassem juntos, porque a relíquia do primeiro herói estava dentro dessas ruínas, que ele poderia usar essa relíquia do herói para fazer com que a Ruth voltasse ao seu lado. E devido ao desejo do Ares de fazer com que a Ruth voltasse para o lado dele, ele concordou com a oferta do Bowie. Nisso, a Tis sentiu que o Ares estava com outra pessoa, o que fez o Red pensar que poderia ser o X-Sandan, enquanto o Danon e os seus companheiros também chegaram às antigas ruínas élficas. O Danon chegou rapidamente ao local de Ares e imediatamente atacou Bowie ou X-Sandan, seja lá quem foi isso daí. E depois de pegar a espada do esqueleto, o X-Sandan revidou, mas o Danon conseguiu neutralizar os seus ataques. Depois disso, o Danon bateu em X-Sandan. Então ele pediu ajuda de Ares, que usou um dardo de tempestade que afetou o Danon. Por causa disso, o X-Sandan teve a oportunidade de atacar o Danon. De repente, o X-Sandan transformado em sua forma de demônio atacou o Danon várias vezes, mas o Danon conseguiu quebrar todas as suas espadas. Infelizmente, o Danon não esperava que o seu oponente usasse até mesmo o seu pé para atacar, fazendo assim com que o Danon fosse derrotado. Eles continuaram sua busca até encontrarem as 5 espadas matadoras de demônios em uma sala, o que surpreendeu o Ares, pois ele achava que havia apenas uma delas. Então o X-Sandan disse para ele que essas espadas são apenas réplicas, usadas pelo primeiro herói, e todas elas são chamadas de Vingadores Sagradas. E agora, para que a Ruth priorizasse aí o seu retorno como herói, o Ares tinha que fazer duas coisas. Primeiro, uma dessas armas deveria ser dada a Ruth, e em segundo lugar, o motivo para ela deixar o seu status de heroína deveria ser perdido. E esse motivo para ele é o Red, então tem que matar o cara. Então, seguindo com o plano, o X-Sandan pegou uma dessas espadas e entregou ao Ares. E quando Gideon sentiu que o X-Sandan estava atrás da outra porta, a Ruth foi lá e devolveu a espada do nosso protagonista a ele. Depois de abrir a porta, eles viram o X-Sandan, que se parecia com Gás. Então eles correram imediatamente para matá-lo. Já a Hit conseguiu rastrear a localização de X-Sandan, e assim todos ficaram frente a frente com os inimigos. O Ares atacou o Red com a sua chama paralisante, e por causa disso, a Ruth usou um escudo mágico sagrado para proteger o Red e a Hit. Em seguida, os dois atacaram um ao outro. Por outro lado, o Godwyn estava prestes a sair dali, mas o dragão o bloqueou, e a Tis o atacou. E quando Albert e a Theodora viram Danon, o Albert o ajudou rapidamente. A Ruth usou um grande redemoinho, e com seu grande poder, o dragão morreu imediatamente, e a espada aí também foi quebrada. Nisso, a Tis sentiu que alguém estava chegando, e era a Theodora, que imediatamente amarrou Hit. Em seguida, ela também atacou a Ruth, e a Theodora disse que ela tinha que sacrificar a Ruth e continuar sendo uma heroína pelo bem do mundo. Nisso, o dragão agarrou a Hit, mas quando ela conseguiu se afastar dele, o Red teve a oportunidade de matar o dragão. O Ares usou uma parede de ferro e arremessou contra Red e Hit, que estavam no meio do elevador, fazendo com que ele caísse. A Ruth conseguiu derrotar a Theodora, mas quando o X-Sandan a atacou, a sua espada foi quebrada e os dois caíram no fundo. A Tis estava prestes a atacar o Ares, mas ele previu o golpe dela usando o cortador de tornado. E quando o Red e a Hit estavam caindo,
entanto, o Danon se esforçou e conseguiu salvá-los e trazê-los de volta ao topo. E quando Ares estava prestes a atacar o Red, a aranha de estimação de Tis conseguiu parar os seus dedos. Então o Red conseguiu atacar o Ares e cortar suas mãos. E enquanto a luta entre Rude e Shinsandan continuava lá embaixo, o Shinsandan usou essas espadas especiais, mas a Rude conseguiu tirar essas espadas da mão dele e ainda meteu um socão na cara do demônio. E assim, a maioria dessas espadas foram destruídas. Nisso, a Rude pegou uma dessas espadas no chão e atacou o Shinsandan. Nisso, Shinsandan ficou feliz, porque o seu plano de fazer a Rude segurar uma dessas espadas foi bem sucedido. E quando a Rude voltou para os seus companheiros, ela atacou o Red repentinamente, mas a Tis a bloqueou. Nisso, o Red pediu para Hit cuidar da Tis, pois a Rude continuava atacando, e com o poder de ataque dela, ela quase cortou a espada do nosso protagonista. E por causa disso, o Red decidiu usar uma outra espada. Após o ataque de Rude, ela rapidamente cortou a outra espada dele em duas, mas o nosso protagonista conseguiu remover essa arma da mão dela. Depois disso, a garota recuperou sua consciência e chorou ir para o seu irmão. Nisso, Danon e o Albert apareceram. Já a Tis, que foi ferida, a Ruth tentou curá-la, mas ela não conseguiu mais usar suas mãos curadoras. Ela não podia aceitar que o seu poder de cura não estivesse funcionando quando ela mais precisava, e ela também se culpava por ter sido ela quem fez isso com a Tis. Nisso, a Theodora se aproximou deles e se ofereceu para curar a Tis, resolvendo assim o problema. Alguns dias depois, vemos que a Ruth recebeu uma nova habilidade, chamada de Ruler. Essa habilidade pode controlar outras bênçãos, e foi isso que a Ruth usou para impedir a sua bênção de herói, podendo assim voltar a ter sentimentos como fome, sono, vontade de cagar, e obviamente melhorando aí sua vida ao lado do seu irmão. E esse foi o último episódio do anime Banido do Grupo do Herói. Se você gostou, mano, deixa o like, compartilha esse vídeo com o teu amigo, fala aí se tu conseguiu entender alguma coisa, que eu explicando que eu não entendi nada, mano, vou matar meu roteirista.